Caros filhos e filhas, estamos então no terceiro domingo do tempo comum. Estamos aí há mais ou menos 15 dias, da chegada das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, e queremos a cada dia nos preparar mais para receber esta chuva de graças que o Senhor nos reserva por meio desta santinha, que na verdade é uma santona, exatamente por ser pequena. E, claro, hoje eu vou citá-la na homilia, sem dúvidas nenhuma, Mas vamos esperar Santa Teresinha para fazer a aplicação ou exemplificar. Vamos entender o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, tão rica, tão bela, tão necessária como verdade salvífica para nós. Ouvimos no Evangelho, no capítulo 1 de São Marcos, o relato do início do ministério de Jesus, e logo nos dois primeiros versículos, 14 e 15, coloca-nos aqui o resumo da pregação de Jesus, aquilo que Jesus então veio pregar, veio anunciar, está aqui condensado, resumido. Então Jesus diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o que Jesus vai empregar nesta palavra é a urgência da nossa conversão. Convertei-vos, na sequência daquilo que João Batista vinha fazendo. João Batista, ele é preso, e agora Jesus que anuncia. João Batista anunciava a conversão, Jesus também diz: convertei-vos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Por que a urgência da conversão? Porque o reino de Deus está próximo. Porque se completou o tempo, disse Jesus, O tempo se completou. O que significa isto? Primeiramente, completou-se por quê? Porque a luz chegou, Que é Jesus, que é nosso Senhor. Ele veio e o templo completou-se. Agora nós não temos mais só promessas. Agora, o que era promessa se tornou realidade. O reino de Deus está próximo de vós. A presença de Jesus, a palavra dele e as ações dele é que faz o tempo estar pleno, cheio, completo. Está na hora. Por isso Jesus diz: convertei-vos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Crede na boa notícia, na boa nova. E ele é o Evangelho vivo, Jesus, É a notícia boa. Deus está no nosso meio. E por causa desta presença, por causa da plenitude do tempo que chegou, porque o reino de Deus está aí, para entrar nele, nós precisamos nos converter. É necessário que nós nos convertamos. E Jesus então coloca a primeira palavra de Jesus, no segundo Evangelho de Marcos, a sua pregação: convertei-vos. Então, para nós, essa realidade é fundamental. Agora, como é possível a nossa conversão? Que nós precisamos nos converter cada vez mais. Como é possível a nossa conversão? A doutrina, os evangelhos, a doutrina da igreja, o catecismo colocam que a conversão, a nossa conversão é verdade. Conversão significa mudança, Rumo diferente. E o pecador, o penitente, arrependido, ele vai fazer atos, que denotam o desejo, a busca e até a conversão andando em caminho. Então existem, claro, atos externos que nós precisamos realizar. Precisamos concretamente, externamente, objetivamente. A mudança se dá, a gente nota quando as atitudes da gente, elas têm uma consonância com uma outra realidade, que aqui está o importante.
que é a mudança interior, é a mudança do coração. A liturgia, o evangelho, as escrituras falam da mudança de mentalidade, né? Mudança de mentalidade, metanoia. Nous, pensamento, mentalidade. Então, deve haver uma mudança de mentalidade, uma mudança interior, uma mudança de coração. Nós precisamos adquirir, sair da mentalidade carnal, da mentalidade mundana, e adquirir a mentalidade evangélica, a mentalidade dos evangelhos, a mentalidade de Cristo, a mentalidade, né, de Deus. Entrar nisso. Então a conversão é uma realidade interior, é uma mudança do coração, é uma mudança de mentalidade. E nós precisamos desejar isso sempre mais, né? Mudança de mentalidade. Mas, sendo assim, você consegue, por acaso, colocar suas mãos dentro do seu coração, dentro do seu interior e começar a mudar as coisas ali? Não, a gente não consegue isso. Quem faz a mudança em nós, segundo a nossa liberdade, o nosso desejo, é Deus, é a graça de Deus, é o Espírito Santo, é nosso Senhor. É por isso que Jesus, quando fala convertei-vos, ele diz: o reino de Deus está próximo. O termo que está aí, São Lucas explicita melhor isso, é: o reino de Deus está entre vós, está dentro de vós. Esta presença, o reino de Deus é o próprio Cristo, é a graça dele atuando e agindo, esta presença da graça dentro de nós. É uma boa nova, essa é a boa nova, o reino está aqui. Então, quando é que nós nos convertemos? Quando dentro de nós a graça age, quando nós abrimos espaço para a graça de Deus atuar em nós. E os santos sabem muito bem disto. Santa Teresinha, ela é especialista nisso, seguindo Nossa Santa Madre, seguindo os santos, né? Santo Agostinho, todos os santos. Mas vamos falar da nossa santinha, ela sabe muito bem disso, e é por isso que ela nos indica o caminho novo que ela descobriu, que é a pequena via. É por isso que ela, ao se consagrar a Deus, ao fazer o seu ato de oferta, de oferecimento de si a Deus, está lá permeado desta consciência da sua incapacidade de ser santa. O seu desejo, eu desejo ser santa, está lá no ato de oferecimento, que incentivo todos a conhecer e a fazer, aproveitar as relíquias aqui, né, gente? Vamos fazer com Santa Teresinha o nosso ato de oferecimento a Deus. Ontem na confraria do escapulário falávamos disso, está lá no canal do Carmelo no YouTube, uma palestra lá, falando do ato de oferecimento. Nós vamos ter uma conferência aqui também no Carmelo, na programação, para continuar esse assunto, e quem quiser fazê-lo. Mas lá Santa Teresinha, eu quero ser santa. Ela tem esse desejo, mas ela diz: sou incapaz disso, vencer o Senhor a minha santidade. Ela é consciente desta pequenez dela, mas também consciente da verdade de que é Deus quem faz a obra em nós. É a sua presença, é a sua graça, é a sua luz, é o Espírito Santo, é a moção da graça em nós. Hoje, o que nós vimos na primeira leitura? Nínive se convertendo. Aí nós vimos no final falando, e Deus viu os atos de conversão, os atos de mudança de Nínive e voltou atrás. Aí, padre, está vendo? Deus voltou atrás porque Nínive fez atos de mudança de vida e tal. Claro, por isso mesmo. Mas o que aconteceu antes? O profeta de Deus saiu pregando, anunciando, saiu convidando. Deus mesmo no profeta saiu convidando o povo.
E as pessoas, está lá, acreditaram, creram em Deus. E que aquela palavra tinha uma graça, uma luz e uma vida para eles. E a partir da moção da graça de Deus dentro deles, tendo o profeta Jonas como instrumento, eles mudam de vida. Porque ouviram, porque creram. É sempre assim. Santa Teresinha vai dizer no ato de oferecimento: suplico-vos, porque ela quer consolar Jesus, né, das ofensas, e ela conhece as fraquezas dela, né, naquilo que eram suas fraquezas. Ela sabe que Santa Teresinha nunca fez um pecado grave, segundo os testemunhos, mas ela sabe que não o fez, não por mérito dela, mas porque a graça preveniente de Deus assim a concedeu. Por graça Deus a preservou, e ela sabe disso, ela fala isso. E no ato de oferecimento ela diz: suplico-vos tirar-me a liberdade de vos desagradar. Olha só, ela quer agradar Jesus, quer agradar a Deus, e ela não quer desagradar, e ela sabe que se depender dela o negócio vai desgringolar. Ela chega a pedir a Deus de tirar a liberdade dela nesse quesito. Olha que lindeza. Tira-me, Senhor, a liberdade de vos agradar. Se por fraqueza cair alguma vez, que logo o vosso divino olhar purifique a minha alma. Se eu cair, que o seu olhar me purifique logo, 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 né? Então ela tem essa relação íntima, pessoal com o nosso Senhor, e ela sabe que depende da graça, do olhar divino para purificá-la, consumindo todas as minhas imperfeições, como fogo que transforma em si todas as coisas, né? Então esse é o segredo dos santos, essa humildade, essa confiança, esse abandono, esta súplica. A gente fica se debatendo em tanta coisa, né? Será que não faltaria a gente rezar como Santa Teresinha? Suplico-vos, Senhor, tirar-me a liberdade. Vamos fazer o ato de oferecimento. Santa Teresinha diz que depois desse ato de oferecimento, ela sentiu um transbordar do amor de Deus na alma, no coração dela. Ela entrou nas moradas superiores. Ela viu a mudança que aconteceu dentro dela, por esse simples e fervoroso ato de oferecimento. Numa outra parte ela diz: na tarde desta vida comparecerei perante vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, contar minhas obras, elas são toda a nossa justiça. Ela continua citando Isaías: toda a nossa justiça é mancha aos vossos olhos. Não olhe os meus méritos, a minha justiça, os meus atos, as minhas ações são manchadas. Eu vou te oferecer algo, Senhor, né? Então eu quero apresentar de mãos vazias. Mas por quê? Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber do vosso amor a posse eterna de vós mesmos. Receber do vosso amor. Quero revestir-me da tua justiça, da vossa própria justiça, Senhor. Não quero outro trono, outra coroa, senão vós, ó meu bem-amado. Então ela vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Esse é o segredo. Por quê? Porque a nossa conversão e a nossa santificação é obra da graça de Deus. E a gente tem que ter essa confiança, pedir a Deus que nos pedir ousadamente. Santa Teresinha fala, no ato de oferecimento ela diz: meu Deus, o Senhor me ama. Como é que eu sei que o Senhor me ama? O Senhor me deu o seu Filho Jesus na cruz. O Senhor o deu para mim, o Senhor o entregou, Ele morreu por mim. Foi por mim que Ele morreu na cruz. Ele pensava em mim quando estava na cruz. Olha como o Senhor me ama. O Senhor deu o seu Filho para mim. Se é assim, então os merecimentos dele são meus, os méritos dele são meus, e eu quero a minha parte. Me dê. Porque se eu tenho o sangue dele, uma gotinha que seja dele, o mérito da sua paixão caindo sobre mim, né? Só glória, oh glória.
Ele mudará o nosso coração. Então, é preciso ouvir, nos encontrar. Olha a liturgia de hoje. Depois de dar esse testemunho de Nínive e essa reflexão breve que eu fiz a respeito dessa passagem, a liturgia, a igreja nos coloca o salmo em nossos lábios. Fala de conversão lá em cima, né? O salmo, o refrão é assim: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Fazei-me conhecer a estrada certa. Faça essa experiência. Pegue esse versículo do Salmo. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Diga isso de coração. Aí você silencia. Aí você escute. O reino de Deus, nosso Senhor diz, está dentro de vós. Ele está dentro de você. E você vai escutá-lo. Ele vai falar de você, para você. E quando Deus fala, a palavra de Deus é uma palavra que atua. Bento XVI fala uma palavra performativa. Ela realiza aquilo que, né, a gente vê no Gênesis. Faz. Esse ato de fé vai transformar você. Deus vai te dar uma força interior que você será capaz de mudança, de se converter. Pode acreditar no padre, porque o padre está falando aquilo que o Evangelho diz. Então você vai acreditar no Evangelho. São Paulo diz: o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. É uma dinamis, é algo que realiza uma ação dentro de nós. É operativa, uma força operativa dentro de nós. É isso que muda. Faça essa experiência, né? Então, Santa Teresinha vai nessa linha. Sinto em meu coração desejos imensos, continuo no ato, e é com confiança que vos peço vir tomar posse de minha alma. Então aprendamos com Santa Teresinha essa confiança, essa ousadia, esta súplica, esta escuta, porque o reino de Deus atua e está perto. Uma última e breve indicação de Santa Teresinha, que depois você pode pegar, mas quem conhece um pouco os escritos de Santa Teresinha, ao ouvir a liturgia de hoje, não pode deixar de lembrar de uma de suas poesias, né? Porque São Paulo, na segunda leitura, ele diz bem assim: o tempo está abreviado, né? O tempo está breve. Que doravante então ele vai falar lá dos exemplos e tal, né? E fala da figura deste mundo que passa. Nosso Senhor no Evangelho, quando começa, ele diz assim: o tempo se completou. Significa, o tempo é o momento da ação da graça de Deus. Essa palavra tempo no Evangelho, no grego, está lá a ideia de kairos, né? Existem duas palavras para dizer tempo no grego: cronos, esse tempo sucessivo, um tempo atrás do outro, agora é agora, daqui a pouco, depois é depois, né? E kairos é um tempo, mas qualitativamente diferente. É o tempo oportuno, é o tempo da graça, é o tempo em que a graça de Deus está atuando e está agindo. É o tempo em que as coisas, né, o fruto está maduro para ser colhido. Então vai lá e pega o fruto, né? Está na hora, a graça está. Então o tempo com Jesus
se transformou no instrumento da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. E como nós sabemos que não sabemos que tempo que temos, além do instante que estamos, né? Você sabe se daqui a pouco você vai ter algum tempo para alguma coisa? Você sabe? Não sabe. Você sabe se amanhã você vai poder realizar os projetos que hoje você pensou fazer? Não sabe. Qual é o poema de Santa Teresinha? Alguém sabe? Meu canto de hoje. Ontem foi lido lá no programa Terra do Carmelo, com o nosso irmão Delcio, apresentador do quadro Flores do Carmelo. Santa Teresinha, nesse poema, não vou ler ele todo, só a primeira estrofe, talvez a segunda, não sei. Ela tem essa ideia, esse refrão, né, que ela coloca: só por hoje. Cada estrofe é só hoje, só por hoje, agora. A minha vida é um instante, um só instante, uma hora passageira. A minha vida é um só dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te na terra só tenho o dia de hoje. Só tenho o dia de hoje para amar-te. Por quê? Porque é no hoje que a graça de Deus age. O tempo se completou. Cada instante, cada momento, Nosso Senhor está ali concedendo a sua graça, nos convidando, falando conosco, querendo agir em nós hoje. A minha vida é só um instante, é uma hora passageira. Como eu disse, você sabe se daqui uma hora você vai poder fazer alguma coisa? Aproveita então o momento de agora para se entregar a Deus, para confiar na misericórdia, para amar a Deus. Só tenho hoje para amar. Ó, amo-te, Jesus, minha alma por ti suspira. Sê por um só dia o meu doce apoio. Eu preciso que o Senhor seja o meu doce apoio só nesse dia. Por um só dia, basta, nesse dia. Aí se eu tiver amanhã será um outro dia. De novo vou dizer, só por esse dia seja o meu doce apoio. Porque Santa Teresinha sabe que ela é um ser frágil, né? E que ela precisa desse apoio a cada dia, a cada momento. Vem reinar em meu coração. Olha, o reino de Deus está próximo. Dá-me o teu sorriso somente por hoje, né? Ela vai continuar falando, vai pedir para ter conservado o seu coração puro, para ser cobrido com a sombra dele só por hoje, né? Ela disse que hoje eu aceito a prova, o sofrimento, né? Somente por hoje eu aceito o sofrimento, somente por hoje, e assim por diante. Santa Teresinha, neste poema, ela, na verdade, tem uma coerência com a vida dela. Concluo citando uma carta que ela escreveu a Celina, em que fala desse tema, em outros momentos também, né? Então essa coisa de a minha vida é só um instante, nos escritos dela tem 110 vezes essa ideia que ela coloca: a minha vida é um instante, a minha vida é agora. E é por isso que ela ama a Deus nas coisas simples agora. Ela fala: tem um alfinete para eu pegar aqui no chão, agora eu pego esse alfinete com amor, e isso salva uma alma, agora, hoje. E quanto tempo a gente fica perdendo, não é verdade? Quanta oportunidade de amar, quanta preguiça de amar. Como nós somos aquilo que ela fala do passarinho, né? No parábola do passarinho, que em vez de se ocupar em fitar e desejar o astro divino, o sol de amor, o passarinho se distrai. Uma florzinha aqui, outra florzinha ali, aí um insetinho aqui, quer um insetinho, aí vem uma pocinha d'água, vai lá e se joga na pocinha d'água.
Aí o passarinho que já era piquititico, com as leves penuginhos, asinha de nada, já não conseguia voar, agora com as asas molhadas e ainda enlamecidas, consegue só fazer assim para secar, né? O que ela fala. Então nós somos essa pequena ave. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Que garantia você dá para Deus do seu amor? Me fala. Você consegue dar alguma garantia? Não, eu dou, garanto agora. E daqui a pouquinho você está... Não tem outro caminho senão a pequena via, né? E essa confiança e esse ato de amor de Santa Teresinha, de oferecimento ao amor, é exatamente ela coroar essa história de ser presa do amor, né? Ser presa de Deus, desse amor infinito e misericordioso que pode salvá-la. Então, a citação da carta é assim: tiremos proveito do nosso único momento de sofrimento. Não vejamos senão cada instante. Um instante, olha só, um instante é um tesouro. Um único ato de amor nos fará conhecer melhor a Jesus. Aproveite um instante para fazer um ato de amor. Você conhecerá melhor a Jesus. Nos aproximará dele durante toda a eternidade. Um único ato de amor, nesse instante que é um tesouro, me fará conhecer mais a Jesus e me unir a Ele durante toda a eternidade. Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho. E assim sereis convertidos e comigo vivereis em cada instante e em toda a eternidade. Que Santa Teresinha, enviada para nós como um grande instrumento divino, nos ajude a viver essa verdade com grande abandono, humildade e confiança. O reino de Deus está em nós.